tem que ser, um pequeno negócio tem que se apresentar com simplicidade, mas não precisa ser humilhante, não pode ser relaxado, tá? Tem que ter seus cuidados. E esses cuidados é que fazem a diferença. Olá, bem-vindos a mais um Eureka na Mesa. Meu nome é Thaís. Meu nome é Valmor. E no tema de hoje a gente vai falar sobre a importância do uso de uniformes e apresentação pessoal. Valmor, qual você diria que é a importância, de se ter uma boa apresentação em relação ao cliente? Bom, aqui nós estamos falando no ramo da gastronomia, né? Então, uma vez um treinador, né, um professor meu na área de vendas, ele disse o seguinte: o hábito não faz o monge, mas que o assinala, assinala. Então, o manipulador de alimentos, existem normas, né, que devem ser seguidas. Então, ele tem que ter umas certas precauções durante o processo de manipulação. E como nós nos preocupamos com manipulação e comercialização, porque o nosso negócio é gastronomia, mas não é só como fazer, é como fazer e vender e satisfazer o cliente. Então, eu diria que eu, por exemplo, nunca usei uniforme, né, específico, mas eu sempre procurei ter uma camisa branca, usar touca, um boné, né? E perante o cliente também manifestar que a gente tem essa preocupação, ou seja, na área de vendas, porque queira ou não, na área de vendas, de alguma forma a gente está manipulando alimentos, na hora do fracionamento, na hora de pesar e assim por diante. Então, o uso de uniforme não é necessário, fica bem, né? Fica bem. E, como eu disse, eu nunca usei doma, até porque eu não me considero um chefe de cozinha. Apesar de eu ter pós-graduação em gestão de qualidade na gastronomia, eu nunca me atrevi, até porque eu não sou um chefe de cozinha, não tenho essa especificidade. Então, eu percebo que muitas pessoas negligenciam tanto na manipulação quanto na comercialização. E aí o que acontece? Muitas vezes, do jeito que se apresenta a pessoa, né, queira ou não, a primeira imagem é a que marca. Então, quando chega um cliente novo no estabelecimento, se você está vestido adequadamente, se você está protegido adequadamente para evitar uma contaminação, para evitar um contato de risco com o alimento, o cliente percebe, porque o cliente ele anda à procura de qualidade e ele anda à procura de saúde. Como eu já falei em momentos anteriores, né, em outras gravações que fizemos, o nosso negócio não é fazer comida. Uma pessoa que manipula alimentação, ele não manipula comida em si. Ele tem o final dele é energia humana. O objetivo é proporcionar energia humana para os clientes. E isso, a responsabilidade nossa é de proporcionar uma boa energia, uma energia sadia. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos isso. Uhum. Né? E você diria que, mesmo que de forma simples, como você estava falando, que você decidiu sempre usar uma blusa branca e tal, você acha que isso traz mais autoridade para o seu negócio? Existe um padrão de uniforme? Não, eu acho que quando existe um padrão de uniforme, é legal, fica bonito, né? É atraente. Só que eu
eu diria o seguinte, a minha interpretação. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas intimamente para usar um uniforme. Ou seja, o cliente vê a pessoa de uniforme, o ambiente atraente e tudo, mas quando chega na hora do contato, a pessoa não sabe o que está fazendo, não está treinada adequadamente sobre os produtos que ela comercializa, que ela está ali representando uma comercialização, ela não está preparada para vender, ela não tem a preparação, aquela atração, aquele magnetismo que precisa ter no momento da venda, na relação com o cliente, principalmente quando é o cliente, o consumidor final, né? Então, no meu entender, eu acho que quem está começando um negócio deve começar de maneira simples, sem muita pompa, né? Mas com uma vestimenta agradável, né? Com uma vestimenta aceitável no primeiro olhar. Tá? O que acontece? Hoje nós vemos aí shows gastronômicos nos mais diversos canais de televisão, tanto aberta quanto fechada, né? As pessoas esnobando barba, mulheres cabelos longos e soltos, anéis e assim por diante. Ou seja, está mais fazendo uma exibição pessoal do que uma mostra de que é um profissional realmente capacitado e gabaritado para fazer aquela ação. Então, às vezes, uma simples receita torna a imagem atraente, mas a parte sanitária não está respondendo à altura. E, Valmor, pela sua experiência no ramo da gastronomia, quais são as regras que até mesmo a Anvisa prevê que você deve ter no cuidado de manipulação de alimentos? Não é só na manipulação, inclusive em empresas normais, bancos e tal, né? Existem algumas coisas que eles dão, inclusive, a empresa tem até o direito de proibir, e se transgredir dessa proibição, a empresa tem direito até de fazer uma demissão por justa causa. Mas nós temos aqui na Anvisa, segundo nossa principal resolução federal, a RDC 216 de 2004, que contém os requisitos higiênicos sanitários gerais e dispõe sobre boas práticas para os serviços de alimentação, o item 4.6.6 dos manipuladores especifica. Deixa eu colocar o óculos aqui para me ajudar um pouco. Manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim. Aqui eu poderia dizer um boné, né? Não sendo permitido o uso de barba. Não sendo permitido o uso de barba. As unhas devem estar cortadas sem esmalte ou base. E durante a manipulação devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e maquiagem. Então você vê que esse cuidado tem que ter. E as pessoas relaxam. A gente vê muito aí usando barba, né? Usando cabelo comprido, à vontade, aliança, anéis. Ou seja, uma verdadeira exibição em que não é percebido a qualidade e a beleza da comida. Né? Então, é uma lei, isso tem que ser obedecido. Agora, fora disso, vamos pensar no lado comercial, para quem tem um pequeno negócio, que é o que nos interessa. Então, o nosso negócio, a nossa proposta, a proposta da Eureka, é ajudar as pessoas a fazer um pequeno negócio, ou aquelas que têm um pequeno negócio, fazer com que esse negócio tenha sucesso. E um negócio não pode ter sucesso
se ele não se apresenta adequadamente, até fora de lei, não pode ter sucesso. Aí a pessoa diz, pois é, eu não tive azar, sei lá eu, o cliente não vem no meu estabelecimento, não sei o que é, ou aí como é que no do vizinho vai, né? Por quê? Porque à primeira vista ele chega lá, né? Vamos só fazer um exemplozinho, por exemplo, um garçom de bigode. Eu me lembro que eu vi lá no interior do Rio Grande do Sul, numa churrascaria daquelas bem típicas e tal. Aquilo era aceitável em termos de percepção, mas legalmente não. Tá? Agora você chega num hotel, né? Chega num hotel, por exemplo, de primeira categoria, um hotel requintado, e na hora do jantar vem lá um garçom de bigode. Qual é a impressão que você vai ter do hotel? Porque, queira ou não, aquele elemento que está ali de forma ilegal, ele representa a empresa naquele momento. Entendeu? Então, ela não viu o garçom de bigode, ela viu um funcionário da empresa de bigode. E assim é. Então, o que eu tenho visto aí ultimamente nas redes sociais, né? Agora a gente militando no marketing digital, eu vejo muitas pessoas, eles ficaram ricos e começaram a aparecer de barba. Aí uns até têm uma barba muito bonita e tal, mas outros relaxam. Tá? E até mesmo no marketing digital, à distância, eu tenho percebido que existe uma certa barreira. Tá? Então, as pessoas começam, digamos, uma live, e não pelo conteúdo, já tenho assistido palestras online, tá? Até com bons conteúdos, só que a aparência inicial rechaçou o interesse do ouvinte, ou daquela pessoa que está acompanhando. Ela acompanhou por uma determinada fama, por um convite bom, né, que é feito pelos anúncios, né, online, e quando chega na hora, a pessoa aparece e decepciona. Então, eu acho que no nosso negócio de gastronomia, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser transparentes. No atendimento não é diferente. Então, nós temos que, na nossa vestimenta, por mais simples que seja, né, muitas vezes acontece, por exemplo, eu estou de camisa branca e durante o processo, né, porque nós temos primeiro o processo de preparo e tal, e depois passamos para a área de comercialização, já de imediato. Né, faz a higienização das mãos e tal e passa para a área da comercialização. E muitas vezes acontece de sujar a camisa com sangue, não... Mas só que o que acontece é o seguinte, o cliente percebe quando aquela sujeira foi uma casualidade da operação. Agora, quando você vem com uma camisa já toda enrugada, com aquela meio amarelado da idade, né? já velha e tal, o cliente já começa a dizer, pera lá, se ele não tem o capricho nessa vestimenta, ele não vai ter também na alimentação. Eu sempre, quando eu penso nessas coisas, eu me lembro da minha avó, muito simples lá no sítio. Ela sempre dizia para mim, naquela época, eu morava com os meus avós, eu era ainda pequeno, 6, 7 anos, e uma vez eu me lembro que ela me deu, naquela época não era bermuda, eles diziam calça curta, então só quem usava calça curta era a criança. E só você usava calça comprida depois de jovem, de 12, 13 anos, depois que fazia a primeira comunhão, ou no evento da primeira comunhão, aí você começava a usar calça comprida, ou seja, já era quase homem e tal. Né? Mas eu me lembro que uma vez a minha avó me deu para vestir, devia ter 6, 7 anos mais ou menos, uma calça curta, remendada. Aí eu fiz beiço e tal, aí reclamei de que eu não queria, essa calça está remendada e tal. Ela disse, meu filho,
é melhor você ter uma calça remendada e limpa do que uma calça inteira suja. Então você vê que já há mais de 50 anos, né? Mais de 60, porque eu já estou com um pouco mais, né? Há mais de 60 anos a gente ouvia isso de pessoas lá do sítio, que não tinham nada a ver com vendas, com marketing, com manipulação de alimento de qualidade para outras pessoas, né? Então isso, gente, isso é muito importante que haja, né? Nos pequenos negócios não precisa haver eu diria que uma pompa nas coisas da apresentação. Os pequenos negócios não. Eu acho que numa loja de conveniência é diferente. Tem que ser atrativo, tem que tal. Mas os pequenos negócios são nichos de mercado. Esses nichos normalmente são pessoas conhecidas e o conhecido do conhecido e assim por diante, né? E são aqueles que garantem o pequeno negócio. É esse tipo de cliente que garante o pequeno negócio. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos apresentar com uma identidade real. E quando nós nos apresentamos assim, nós somos aceitos, nós podemos contar com esse cliente por toda a vida, né? Então, é o meu caso aqui. É claro, no nosso caso, nossa empresa com 33 anos, né? Como já alguns de vocês devem saber, através de outras informações que tivemos, muitos que nós temos clientes famílias que estão na terceira, quarta geração, que nos aceitaram. É claro que tem outros que poderão vir, não é bem isso que querem um negócio de pompa, que não tem ninguém para atender, né? Que a pessoa que vem com 2 garrafas na mão, não sabe nem carregar uma bandeja, e assim por diante. Então, eu diria, Thaís, e ao público que está me ouvindo, tem que ser um pequeno negócio, tem que se apresentar com simplicidade, mas não precisa ser humilhante, não pode ser relaxado, tá? Tem que ter seus cuidados. E esses cuidados é que fazem a diferença. Ninguém cai tropeçando em grandes pedras, cai em pequenas falhinhas. Então, mais ou menos o que eu entendo a parte de apresentação pessoal, né, em pequenos negócios é assim, no ramo da gastronomia. A outra coisa que eu poderia dizer é atitude. A pessoa tem que ter uma atitude de acolhimento do cliente. Porque se não tiver essa atitude, né, eu tenho um caso aqui bem recente de um comércio próximo aqui que diz o seguinte: nós fazemos na nossa loja tudo certinho. Tem aquele negocinho lá numerado que atende as pessoas por número, né? Nós fazemos tudo certinho. Só que depois eles chegam na empresa ou em casa e ligam, pois aí foi mal atendido, o atendimento de vocês é muito mal e não sei o quê. Então eu perguntei o seguinte para ela: quando o cliente entra na porta de vocês já percebem que esse cliente existiu, mesmo existindo outros? Isso não, porque nós temos a numeração lá, né? Então aí o que acontece? As pessoas não estão atendendo clientes, estão atendendo números. E números não compram. Na verdade, o que interessa é resultado com bons números no caixa. E para isso existir é preciso que tenha, então, um acolhimento do cliente, um bom dia, né? Não precisa puxar saco para vender bem. Tem que ser autêntico. E às vezes um não bendito conquista um cliente. Tem mais alguma orientação que você gostaria de dar para quem tem dúvidas sobre esse tema? Eu acho que nós temos, isso é mais ou menos o que eu penso, né? E aqueles que tiverem, digamos, alguma dúvida, alguma coisa, a nossa plataforma, né, o nosso contato através do site e tal, está aberta para receber questionamentos, para receber sugestões até, né? Porque é através de sugestões é que a gente
chega mais próximo da perfeição. Ou seja, que perfeição não existe, mas nós temos que caminhar para ela, né? E de acordo com os nossos clientes, com os nossos ouvintes, a perfeição é fazer aquilo que ele ficaria satisfeito se fizéssemos, né? E se você aplicar essa técnica, essa norma dentro do seu estabelecimento, tenho certeza que vão mudar os resultados. Muito obrigada, meu amor. Então, caso você tenha mais alguma dúvida sobre o tema que a gente abordou aqui, pode deixar os comentários abaixo no vídeo, a gente vai tentar responder vocês. E esse foi mais o Eureka na Mesa. Obrigada pela atenção e não deixem de se inscrever no canal. Muito obrigado também, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês de me ouvirem, mas mesmo assim estarei sempre disposto a responder os questionamentos que tiverem e vou me esforçar para procurar fazer o melhor para o seu sucesso.